O que mais é fator de risco? Falta de algumas vacinas. Então, tem 2 vacinas que são fundamentais. O HPV, que protege do câncer do colo do útero, da vulva, do pênis, da garganta e do canal anal. E essa, se a gente vacina as crianças de 9 a 14 anos antes do início da vida sexual, a gente reduz o risco de ter esses cânceres em mais de 95%. E a outra vacina importante da Se o hepatite cara for B. adulto já? Se for adulto, tio, aí o impacto pode ser menor. E por quê? Porque se a pessoa, homem ou mulher, já se infectou pelo HPV, e tem vários tipos de HPV, tem os mais perigosos e os menos, mas se ela se infectou pelo mais perigoso, a vacina não tem a capacidade de limpar o vírus do corpo. Então ela tem a capacidade de fechar a porta e evitar que o vírus entre no nosso corpo, mas ela não tem a capacidade de expulsar o vírus do nosso corpo. Então, por isso que o impacto dela, o ideal, é nas crianças antes do início da vida sexual. E no Brasil, menos do que 30% a 40% das crianças são vacinadas. E não é por falta de vacina. O SUS, que tem várias deficiências, inúmeras, não tem deficiência de vacina. É basicamente porque os pais, as mães, os avós, avós, tios, tias, não se lembram. E isso também não é ensinado não tem na escola adequadamente. Mas é vacina contra HPV, uma vacina específica contra HPV que pode tomar de 9 até 14 anos. Essa é a idade ideal, é uma vacina simplésima, tem virtualmente nenhum efeito colateral, 2 doses e outra vez, proteção para a vida toda. Pô, legal demais, assim, 2 coisas assim que E a já outra caminhou. vacina? Você tinha falado primeiro do HPV e a outra vacina eu te cortei e você não falou ainda. A vacina da hepatite B, que protege contra a hepatite B, mas a gente sabe que câncer de fígado tem como um dos fatores de risco principal a hepatite. A A não, ou pouco, mas a B e a C. E aí o Zuc me pergunta, e como é que esses fatores de risco, eles entram na nossa vida? Então, assim, primeiro lembrar que uma das coisas que a modernidade nos trouxe de bom foi tecnologia, facilidade. Mas uma coisa que ela trouxe de ruim é que a mulher e o homem de hoje são muito menos ativos fisicamente do que eram no passado. No passado, você não andava no pomar e pegava brigadeiro na árvore, um quindim. Da patipiva que Dorito, você adora, um quindim. de colherzinha. Porra, um Dorito, cacete. Não tinha um Dorito na vinícola ali que você puxar. Então, assim, então o que acontece é que a modernidade, quando junta mais tempo de celular, menos atividade física, exposição do corpo com alimentos artificiais, embutidos, enlatados, aromatizantes, adoçantes artificiais. Então, é uma carga de químicos e de situações para o nosso corpo que o nosso corpo não teve tempo suficiente durante a evolução humana para conseguir se proteger. E é por isso que o câncer vem aumentando tanto. Perfeito. Não no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o ponto é, na vida tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia, não tem que ter radicalismo. Alguém fala, bom, eu não posso sair para comer um belo de um hambúrguer, eu não posso comer um doce, eu não posso tomar um refrigerante. Óbvio que pode. O problema é a redundância, é a frequência. Então, se você bebe todo dia, se você come um hambúrguer com bacon todo dia, se você come a chocolatada... Embutido, que o tio adora, pegar um salame, um presuntinho royale, uma pata negra. Aliás, embutido também. Você adora embutido, viu, tio? Que ele gosta de aperitivinho, coloca com limãozinho. Embutido é um grande veneno também, né? Porque para ele ficar e tem muito conservante para durar tanto a validade. Os embutidos são, pela OMS, classificados como fator cancerígeno. Então, assim, o problema é a frequência. Então, óbvio que se alguém comer um embutido de vez em quando, vai fazer mal? Zero. O problema, outra vez, é a frequência. E tem um ponto muito, muito bacana e interessante. Tem um estudo que saiu no Congresso americano desse ano, com 116 pessoas que fumavam. E esse estudo ele avaliou o perfil genético de quem fumava e teve um câncer numa idade precoce, de quem fumava e nunca teve câncer. Certo. E comparou o perfil genético. E viu-se 33 genes diferentes. Caramba. Entre quem fumava e desenvolveu câncer, de quem fumava e não desenvolveu. Qual que é a mensagem? Que além, obviamente, do fator de risco, talvez nós tenhamos também alguma predisposição natural.
Porque nem todo mundo que fuma vai ter câncer. É uma roleta russa, praticamente. Cada organismo reage de uma forma. Exato. Nem todo mundo que fuma vai ter um infarto. Tem gente que fuma e vai ter um infarto, mas não vai ter câncer. Tem gente que fuma e vai ter um AVC. Tem gente que fuma que vai ter um enfisema. Mas por que então o mesmo fator de risco pode causar diferentes coisas nas diferentes pessoas? Porque talvez tenha uma parte de predisposição natural para isso. E lembrar que de cada 10 cânceres, só um realmente vem de uma origem genética. Ou seja, uma mutação, um gene defeituoso que veio de um pai ou de uma mãe. Portanto, 9 em cada 10 casos não são de uma mutação. São fatores ambientais ou causas desconhecidas.